Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diaconisa Meire nos avisou nessa noite que não poderia estar conosco. Eu estou aqui comunicando a ausência da diaconisa Meire. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo número 4, versículo de número 3 até o versículo de número 9. Glórias a Deus. Nós estamos dando início nessa noite, nessa quarta-feira, dessa campanha deixando o cântaro. Deixando o cântaro. Eu ainda estou com aquele manto ainda de descer ao Jordão. Aleluia. Oh, glória. A gente vai meditando e você vai ficando com tanta coisa, tanto mistério que vai sendo passado, que, meu Deus, é uma glória. Aleluia. Mas hoje nós damos início a essa campanha, deixando o cântaro. E tem muita coisa para se tratar aqui nesse texto. Muita coisa. Todos encontraram o Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de 3 em diante? Diga glórias a Deus, você que achou. Você que não achou, Escola Bíblica Dominical vai voltar de novo a dar início no próximo domingo. Amém. Às 6 horas da tarde, tanto para os adultos e para os adolescentes. E eu quero aqui, parabenizar mais uma vez nossa irmã Jane, nossa irmã Mara, e aos irmãos que estiveram aqui presentes no domingo. Um grande culto, um grande congresso, uma grande festa que foi feito para as nossas crianças. E eu glorifico a Deus porque você esteve aqui presente, dando o teu apoio, porque nós temos sempre ensinado que não é um culto para o jovem, é um culto de adoração a Deus. Aleluias. Não é simplesmente as crianças, é um culto como todos os outros, que nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. O congresso dos homens não é para os homens, é para toda a igreja. O congresso das mulheres para toda a igreja. Os adolescentes para toda a igreja. Então nós trabalhamos como família. Um só corpo, não é verdade? E o Senhor na direção de todas as coisas. Glórias a Deus por isso. Mais uma vez, por causa da neve, eu achei melhor cancelar o culto, estava perigoso. Eu mesmo estava regressando para casa, estava muito perigoso. E eu achei melhor que todos ficassem em casa. Procuramos comunicar com todos. Alguns irmãos, por causa do, não sei se é o telefone, não consegue pegar mensagem, não tem como comunicar, mas pedimos a todos que repassassem o aviso, colocamos no Facebook do ministério, nossa irmã Simone, nosso irmão Mateus, fizeram lá uma chamada urgente, e de todas as maneiras nós procuramos avisar. Se você não chegou, não pegou esse aviso, nos desculpe, mas foi por algum meio de comunicação, porque procuramos avisar a todos. Amém? Glórias a Deus. Por isso que o Senhor tem nos abençoado. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante, diz assim a santa e soberana palavra do Senhor Jesus, nesse primeiro dia, nesse elo dessa campanha, deixando o cântaro. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, ao meio-dia aproximadamente, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler a tua santa e soberana palavra. Palavra essa, Senhor, que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fala conosco mais uma vez nessa noite, ministra os nossos corações, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Ó Pai, que venhamos colocar em prática a tua palavra nessa noite mais uma vez em nossa vida diária, e que venhamos verdadeiramente compreender e entender a tua vontade para nós, o teu querer para o teu povo. Te agradecemos por tudo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, por estender as mãos para o teu povo, pelos livramentos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A igreja diga glórias a Deus, se assente com as mãos aplaudindo ao Senhor e com a boca glorificando e exaltando e dizendo que Ele é Deus e que não há outro Deus além deste Deus. Aleluias! Primeiro elo dessa campanha, deixando o cântaro. E eu quero nessa noite ministrar, subordinado ao tema, deixando os preconceitos. O primeiro elo dessa campanha, eu quero tratar deste assunto. Esse texto é um texto rico em revelação de amor de Deus para conosco. Um texto como toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse, nós vamos encontrar a riqueza na palavra de Deus, que é a palavra que nos direciona, que nos ensina, que nos mostra o caminho, que edifica a nossa vida, uma palavra que nos exorta quando assim é necessário, e nós encontramos aqui, nas Escrituras Sagradas, nos 66 livros. E durante essa campanha, nós vamos tratar, creio eu, de vários assuntos, porque esse texto ele é maravilhoso. Mas hoje eu quero falar de preconceitos. O que estava acontecendo aqui? Nós encontramos desde o princípio o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em que todas as coisas nós sabemos que subsiste através da sua palavra. Nós encontramos Deus escolhendo uma nação. Nós encontramos aqui Deus no Antigo Testamento, sempre buscando um meio de encontrar com o homem, visto que o homem a qual ele havia criado havia pecado. E nós sabemos que o pecado nos distancia de Deus, nos separa do Senhor. Mas nós encontramos Deus buscando um meio de aproximar com a criatura, buscando Deus um meio de abraçar novamente o homem, abraçar novamente o pecador e trazer novamente para próximo dele, para os seus braços. Nós encontramos um Deus no Antigo Testamento não fazendo acepção de pessoas. Nós encontramos Deus olhando ali em Jericó para uma prostituta chamada Raabe. Um Deus estendendo a mão, um Deus abrindo uma janela para que ela pudesse ser salva. Nós encontramos Deus no Antigo Testamento, Deus estendendo a mão para uma moabita chamada Ruth. Deus olhando para ela e achando graça
estendendo a mão para ela. Nós encontramos no Novo Testamento o Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, olhando e estendendo a mão durante o seu ministério para várias pessoas, estendendo a mão para Bartimeu, estendendo a mão para uma mulher cananeia, estendendo a mão para uma mulher com um fluxo de sangue. Nós encontramos Jesus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deixando toda a sua glória para vir estar conosco, para nos salvar, para nos resgatar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele ouve a palavra do Pai e ele se apresenta dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, ele deixa a sua glória. E como nós estamos falando de deixar o cântaro, deixar algo que era valioso para aquela mulher, Jesus, ele deixa a sua coroa para vir à terra, para vir a este mundo, mesmo sabendo que a coroa que o esperava era espinho. Jesus deixa a coroa de glória. Jesus, ele deixa as suas vestes salpicadas de sangue, as suas vestes brancas, para vir a este mundo e vestir umas vestes feitas por mãos humanas. Jesus, ele deixa a adoração dos anjos, em que todo o tempo está dizendo: santo, santo é o Cordeiro de Deus, para receber humilhações neste mundo. Ele deixa a adoração dos anjos para ser humilhado, açoitado. Ele deixa a sua glória para chegar a este mundo e receber palavras bofetadas e até mesmo chamá-lo de endemoniado. Jesus, ele deixa o trono do Pai para ir para uma cruz, morrer por mim, por você. Jesus deixa os céus para vir habitar temporariamente neste mundo imundo, cheio de pecadores. Jesus, em todo o seu ministério, desde o início, em toda a história da Bíblia Sagrada, você encontra Deus deixando algo para nos alcançar, para nos segurar em seus braços. Hoje é um dia propício. Muitas pessoas não deixaram alguma coisa para vir estar aqui para adorar o Senhor. E quando essa mulher, ela em um diálogo com o Senhor, ela que havia ido buscar água no poço de Jacó, ela leva o seu cântaro. Só que quando ela tem um encontro com o Senhor, ela deixa aquilo que é de valor, ela deixa aquilo que ela havia ido buscar ou ido fazer, que era buscar água. Ela larga aquilo, não tem mais importância para ela, porque ela havia encontrado com o Senhor. E o texto nos diz que ela volta para a cidade para anunciar o que havia acontecido com ela. Ela também deixou o seu cântaro. Ela não se preocupou mais com a água que ela havia ido buscar. Ela deixou e voltou à cidade de Samaria. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele fala no capítulo 5, versículo 32, ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao
arrependimento. Eu não vim buscar os justos, eu vim buscar os pecadores para o arrependimento. Aleluia. Jesus, ele está deixando todo o preconceito desde o início para nos alcançar. Em Mateus capítulo 15, no versículo 1 até o versículo de número 11, a palavra do Senhor nos diz que os escribas e os fariseus chegaram até Jesus e começaram a perguntar a ele por que os seus discípulos, eles não lavavam as mãos quando comiam. E Jesus então responde no versículo seguinte. Ele diz: porque transgredis vós também os mandamentos de Deus e a vossa tradição? Porque o mandamento do Senhor é que aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe, deve ser esse então morto. E vocês estão dizendo que se isso vier a acontecer, basta dar uma oferta e está resolvido. E Jesus, ele segue dizendo para ele: não é o que entra na boca que contamina o homem, e sim o que sai da boca que contamina o homem. Porque vocês estão transgredindo as leis do Senhor. Jesus, ele está buscando um meio de estender a mão para todos. Jesus, ele está ensinando o que nós devemos fazer: ter misericórdia, ajudar, estender a nossa mão. Porque ele mesmo diz em Lucas capítulo 6, versículo 33 até o 36, Jesus está dizendo que valor tem emprestar um dinheiro para quem você sabe que vai ter condições de te pagar? Que valor tem você fazer o bem a uma pessoa que te faz o bem? Não tem nenhum valor, porque o ímpio também empresta para receber. O ímpio também, ele faz o bem àqueles que também o faz o bem. Não há valor nisso. E Jesus está dizendo: mas quando nós emprestamos sem o interesse, quando nós ajudamos ou estendemos a nossa mão, independente de ser nosso amigo ou não, aí está a diferença. Jesus, ele pega e ele diz: então o vosso galardão será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Eu estou levando você a entender alguns princípios de que, simplesmente como cristãos que somos, não adianta simplesmente dizermos: eu ajudo, eu faço para o meu irmão, e isso não é suficiente. É estender as mãos para todos, é ajudar a todos. E Jesus está nos ensinando, porque Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Amém. E nós devemos seguir os passos de Jesus, amém? Amém. O mundo aborreceu Cristo e ele vai nos aborrecer, porque nós seguimos os passos de Cristo. O mundo afligiu, mas ele foi vitorioso. O mundo irá nos afligir, mas somos também vitoriosos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Jesus, ele rompe a barreira da tradição. Jesus, ele rompe a barreira da sociedade, da religiosidade e dos costumes da época.
Jesus, ele vem na contramão, ele vem mostrando o que o povo deveria fazer. E ele está nos mostrando nessa lição, nesse primeiro elo, o que verdadeiramente nós precisamos fazer como igreja do Senhor. Deus preparou esse dia para você. Deus preparou esse culto para nós. E essa palavra é uma palavra de vitória para você. É uma palavra que vai mudar a tua história nessa noite. Mais uma vez, quantos creem nisso, diga glórias a Deus. Jesus, então, ele está dizendo aqui no versículo de número 4, depois que ele passa na Judéia, em seu ministério, ele volta a Galileia, ele diz que é necessário passar por Samaria. É necessário eu passar por Samaria. Lá em Atos dos Apóstolos, nós encontramos depois Jesus, ali no capítulo 1, versículo 8. Jesus, ele diz: quando receberes a virtude, o poder, a glória, irás anunciar a palavra em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lá em Marcos, nos últimos versículos, o Senhor, ele deixa escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo estender a mão a todos, pregar o evangelho a todos. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Ele não está dizendo só a alguns. Ele não está dizendo somente aos morenos. Ele não está dizendo somente aos brancos, ou somente aos olhos azuis, ou somente aos judeus. Jesus, ele está deixando o cântaro da religiosidade. Ele está deixando o cântaro do que a sociedade dizia, do que os judeus diziam, do que a tradição dizia. Jesus, então, ele está dizendo: é necessário eu passar por Samaria. Samaria, na cidade de Sicar. E quando nós começamos a olhar e a observar isso, Sicar é uma cidade em que lá em Gênesis, capítulo de número 34, no versículo 2 em diante, no 33, nos últimos versículos, Jacó, quando ele sai do val de Jaboque, ele arma uma tenda em Siquém. E quando ele está ali no capítulo 34 de Gênesis, a família de Jacó reunida, todos ali, os filhos, a palavra do Senhor nos diz lá no texto, no capítulo 34 de Gênesis, que o príncipe, um dos filhos do rei, dos Siquém, os siquenitas, ele abusa de Diná, filha de Jacó. E agora eles se misturam. E Simeão e Levi, ele abre uma condição dizendo: nós só podemos dar as nossas mulheres para os vossos filhos, e os vossos filhos vêm para nós, se vós circuncidares. E nessa situação, Simeão e Levi matam os homens de Siquém. Então a cidade de Sicar significa a cidade do abuso. Significa no hebraico a cidade da afronta, a cidade da embriaguez, a cidade dos beberrões. É o significado da palavra Sicar no hebraico, para que você venha entender. Mas Jesus, ele está dizendo que é necessário passar pela cidade dos beberrões. Jesus, ele está dizendo: é necessário eu passar pela cidade dos abusadores, dos enganadores. Jesus, ele está olhando e ele está atento à tua oração, ao teu clamor, à tua necessidade. Você não está sozinho. A
aquela mulher, ela estava ali, uma samaritana. Como ela mesma diz, os judeus não se dão com os samaritanos. Havia um preconceito. Os samaritanos, que era o reino do norte, e você vai ouvir bastante eu falando sobre isso, para que você grave isso, que era o reino do norte, Samaria. Samaria era a capital política do reino do norte. Quem reinava no reino do norte era Jeroboão. O reino do norte tiveram 9 dinastias. Samaria, capital política. Mas Samaria tinha a capital religiosa, que era Betel, e era Dan, em que Jeroboão colocou um bezerro de ouro em Betel e um bezerro de ouro em Dan, para o povo adorar. Ele levou idolatria, ele levou os deuses estranhos para dentro do reino do norte. Quando a Assíria, ela leva cativo o reino do norte, os assírios, eles levavam cativo os judeus e traziam outros povos para ali habitar. E mesclou o povo judeu. O povo judeu, além da idolatria, eles agora estão falando outro idioma. E Samaria se tornou um povo diante dos olhos dos judeus, que eles eram judeus, mas agora um povo misturado, diante do reino do sul, Judá, ou Jerusalém, eles não poderiam mais se comunicar. Porque agora os samaritanos eram vistos pelos judeus como um povo imundo. Havia um preconceito. Os judeus do reino do sul, Judá, eles cortavam uma volta, mas não passavam em Samaria. Mas Jesus, ele deixa esse preconceito. Ele não dá a volta por Samaria. Ele não diz o mesmo que a religiosidade, tudo o que os judeus diziam. Ele diz: é necessário eu passar por meio de Samaria. Aleluias. E esse preconceito é que nós como igreja precisamos deixar de lado. Aleluia. Que não estendemos a mão para aquele, porque ele é diferente de mim. E nós vamos falar desse preconceito nessa noite. Você que está entendendo, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Jesus, ele deixa o cântaro. Ele deixa o seu cântaro. Ele entra em Samaria. Povo que tinha um costume diferente. Porque os judeus não se davam com eles. Aleluia. Os samaritanos se tornaram um povo que, quando as caravanas vinham para Jerusalém, os samaritanos os atacavam pelo caminho, roubava, abusava das mulheres e faziam grandes maldades com os judeus. Eles tinham costumes diferentes e os judeus não achavam e não concordavam com aquele procedimento. Jesus, ele quebra esse preconceito. O segundo preconceito que Jesus quebra, ele conversa com essa mulher. Jesus, quando ele chega no poço, como se ele tivesse um apontamento ali, ele chega primeiro, porque ele não chega atrasado. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele chega no poço e não tem ninguém. Os discípulos vão buscar comida na cidade, não em Samaria. Jesus está no poço. E agora, aquela pessoa a qual ele estava aguardando e esperando que viesse chegar, porque ele, conhecendo todas as coisas, ele sabia que aquela mulher, ela ia ao meio-dia buscar água. Glória a Deus. Por quê? Porque a sociedade também, dentro de Samaria,
o preconceito, a religiosidade, mesmo dentro de Samaria, como existe no mundo, olhava para aquela mulher e dizia: você não é digna, você não pode andar com as demais mulheres. Havia um preconceito fortíssimo contra aquela mulher samaritana. Por quê, pastor? Porque Jesus, no diálogo com ela, e durante a campanha nós vamos tratar disso, Jesus diz para ela: tu não és casada, porque foste casada 5 vezes, e o sexto, o esposo que você tem, ou melhor, não esposo, não é seu. Jesus revela para ela, porque a mulher, naquele período, já há 2000 anos atrás, entenda isso, você está no século 21, em que casar e descasar para o mundo é normal. Para o mundo é normal. Você encontra artistas de cinema, jogadores, pessoas que separou a primeira, a segunda, terceiro casamento, quarto casamento. Para este mundo, aos olhos dessa sociedade, mundo é normal. Mas há quase 2000 anos atrás, não era normal. Aquela mulher foi repudiada, foi humilhada, porque o texto não diz que ela era viúva. Então ela foi abandonada, houve um divórcio. Ela foi deixada, e a mulher não podia dizer não. A mulher não podia pedir o divórcio. A mulher sequer podia conversar com o seu próprio esposo no meio da rua. Aquela mulher, ela foi humilhada 5 vezes à praça pública. Porque o esposo simplesmente, ele poderia dizer: eu não estou satisfeito com esta mulher, porque ela é estéril, ou ele teria que apresentar alguma situação, porque ela não cuida das coisas, ela não obedece, e ele poderia devolvê-la, abandoná-la naquela época. E isso, a praça pública, a pessoa a qual ela vivia junto, morava junto por um período, 1 ano, quem sabe, 2 anos, quem sabe, um belo dia chegava diante da praça pública e dizia: eu não quero mais essa mulher. Essa mulher foi humilhada. E agora essa mulher, com o sexto, o namoro qual ela está vivendo, uma fornicação a qual ela está vivendo, ela diz: eu não quero mais me casar. Então esse marido não é dela. E ela chega ali, e Jesus, ele quebra esse preconceito e conversa com aquela mulher. Jesus, ele deixa o cântaro do preconceito e diz: mulher, dai-me de beber. Jesus, ele busca uma conversação, um diálogo. Aquela mulher então responde o quê? Como pode tu, sendo judeu, falar comigo e ainda me pedir água? Ela já está com as suas armas. Ela está dizendo: quem é você? Tu és judeu. Judeu não fala com samaritano. Mas aquele judeu que estava ali, ele era dono do mundo, dono do universo. Ele não estava olhando para aquela mulher como simplesmente uma mulher abandonada pela sociedade, discriminando aquela mulher. Ele estava estendendo a mão e dizendo: eu não me importo o que a sociedade está dizendo a teu respeito. Se você se divorciou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez tu foste humilhada, mas eis que agora chegou a esperança para você. Jesus estende a mão. Jesus conversa, quebra esse preconceito. Ele deixa o cântaro, conversa com aquela mulher. Coisa que os judeus não faziam. Mas Jesus está ali. Imagine. Porque quando os discípulos chegam, aquela mulher já está correndo. Ela já está indo anunciar.
O texto nos diz que os discípulos pensaram, eles olharam, o texto diz que eles começaram a imaginar, a pensar, e assim somos nós. Olhamos para as pessoas e começamos a ter preconceitos, ou tentamos e começamos a olhar e imaginar e a pensar a respeito dessas pessoas. E não é isso que o Senhor nos ensina, não é isso que Ele nos mostra. Ele conversa com uma mulher que agora ela era quase uma prostituta. Ela está simplesmente ali agora, vivendo com uma pessoa simplesmente para não passar fome. Porque nem sequer ela poderia trabalhar. Ou ela ia viver de esmola, ou ia se prostituir. Mas Jesus muda a história. Jesus quebra o preconceito. Jesus estende a mão. Jesus diz para ela: mulher, hoje a tua vida vai mudar. E eu quero profetizar na tua vida que você, deixando o seu cântaro, Jesus vai mudar a tua história, da tua família, da tua casa, do teu matrimônio, do teu ministério. Basta nós deixarmos o cântaro e servir a esse Deus. Deixar o cântaro pode ser tantas coisas. O que é deixar o cântaro? Deixar o cântaro são várias coisas que nós precisamos deixar aqui de valores em nossa vida. Nós precisamos fazer como Jesus fez, deixar o nosso cântaro. Porque quando olhamos para as pessoas e as julgamos, como acontecia ali com o preconceito, esses não são merecedores, como eles chegaram ao ponto de levar aquela mulher que havia adulterado, Maria Madalena, e chega diante de Jesus e diz: ela foi pega em adultério. E a lei diz que nós podemos apedrejá-la. E Jesus então faz o quê? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E Jesus estende a mão para aquela mulher. Jesus quebra o preconceito e muda a história daquela mulher. Ele conversa com uma prostituta. Jesus, ele estendeu a mão para um publicano chamado Zaqueu. Jesus estendeu a mão para mim, estendeu a mão para você. Jesus estendeu a mão para este mundo. Ele olhou para um pescador, estendeu a mão. Ele olhou para um coletor de impostos, Mateus, e estendeu a mão. Ele olhou para uma viúva de Naim e estendeu a mão. E às vezes nós não queremos deixar o nosso cântaro, a nossa posição. A nossa religiosidade nos impede de fazer missões. Nos impede de estender a mão ou de falar com uma mulher que está nesses bares de gogô, que estão se prostituindo, porque a religiosidade vai me matar. O que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Eu não vou conversar com aquele rapaz porque ele é homossexual e eu não vou me aproximar dele. Cântaro de religiosidade que temos que deixar, um cântaro de religiosidade que temos que abandonar diante das pessoas e olhar com amor, olhar com misericórdia. Jesus, ele quebra os preconceitos da religiosidade. O que os fariseus, os escribas, todos que eles diziam, ele quebra. Deus fez isso. Em vez de falar com Anás e Caifás no palácio, ele vai no deserto e fala com João Batista. Deus espera isso de nós, que venhamos quebrar este preconceito. O mundo tem um preconceito racial, da cor, olhos, cabelo.
Eu não falo com negro, eu não falo com branco. E há esse preconceito. Há o preconceito religioso, em que as pessoas dizem, como testemunhos de Jeová, que só eles serão salvos, que só 144 mil serão salvos, e que diz que só a religião deles que leva para o céu. Preconceito da religiosidade. Há pessoas que têm preconceitos com os deficientes mentais ou deficientes físicos, que não se aproxima deles, que tem nojo deles. Existem os preconceitos. Existe isso nos dias de hoje. Pessoas que têm preconceito contra os aidéticos, não se aproxima. E Jesus nos mostra o contrário, que ele chega diante do leproso, sendo o nazireu de Deus, que ele chega diante do filho de Naim, daquela mulher de Naim, da viúva, sendo morto, ele chega ali, ele quebra os preconceitos. Existe o preconceito social, rico com rico, pobre com pobre, não misturo, não vou na casa deles, não me misturo com eles, eu estou em outro nível, eu sou superior, eu sou melhor. Preconceitos que precisamos deixar, são cântaros que precisamos abandonar em nossa vida. Preconceito linguístico, que é isso? Eu falo melhor, o meu vocabulário é melhor, é mais bonito, é o certo. Aquele rapaz fala tudo errado, aquele pastor fala tudo errado. Preconceitos em que as pessoas se acham superiores. E Jesus, sendo superior a todos, ele se diminuiu para nos alcançar. O Senhor quer que nós venhamos deixar o nosso cântaro e olharmos para o espelho da nossa vida e entender e compreender o que verdadeiramente o Senhor quer para nós. O que nós queremos, precisamos de fazer para outras pessoas. Será que o Senhor pode também olhar para você, pode contar com você diante dessa situação? Será que nós podemos verdadeiramente deixar o nosso cântaro, deixar o cântaro do nosso orgulho, deixar o cântaro da nossa religiosidade? Achamos, não pegamos na mão do irmão porque é muito santo. Se é santo demais, me mostra as asas e vai para o céu logo, o seu lugar é lá. Pessoas que se acham mais santas do que a outra. É preocupante esse tipo de pessoas, porque na verdade eles não são santos. Eles trabalham para ser santos, mas eles não são santos. Deixamos o cântaro do nosso achar, da archeologia, que tudo tem que ser como eu acho, como eu penso. Será que nós podemos deixar esses cântaros hoje aqui? Será que nós podemos deixar alguns cântaros nessa noite diante do altar do Senhor? Será que nós podemos fazer com que venha acontecer uma diferença na nossa vida? Será que nós podemos fazer isso? Aleluia. Amém, Senhor. Será que nós podemos fazer isso? Será que nós podemos deixar alguns cântaros da nossa vida no altar do Senhor? De olhar para nós mesmos, em vez de ficar olhando para o nosso irmão e ficarmos achando e pensando e achando que somos mais merecedores do que ele ou do que ela? Será que nós somos tão santos assim que não podemos sair às ruas e entrar em certos lugares? É lógico
com vigilância, é lógico que com todo cuidado, mas diante de uma festa, diante de um aniversário, ali estamos nós para brilhar, para estender a nossa mão. Há uma ilustração, se coloque de pé nessa noite, que eu ouvi, eu achei muito linda, além de ser muito forte, mas é muito linda, e eu quero, com a graça do Senhor, tentar passar para você isso. Havia alguns irmãos que estavam criticando o pastor, e eles diziam um com os outros, sem ir ao pastor, e diziam: como pode este pastor, o nosso pastor, ter uma vida dupla? Como pode isso? E eles nunca chegaram diante do pastor para falar com ele o que eles estavam pensando. E eles então decidiram ir atrás do pastor. E o pastor, ele, todo sábado, às 5 horas da tarde, até às 6h30 da tarde, ele parava o seu carro em frente a um prostíbulo, estacionava o carro, descia do carro, entrava no prostíbulo e saía às 6h30. E ele, fazendo isso, esses irmãos começaram a pensar assim. Esses irmãos então tiraram foto dele chegando, tiraram foto dele descendo do carro, tiraram foto dele entrando no prostíbulo, tiraram foto dele saindo de lá, tiraram foto do local, da placa, e não procuraram o pastor. E aqui eu já estou podendo aqui até imaginar você já também pensando, você também já imaginando, porque o ser humano é assim. E então eles fizeram uma reunião com a mesa, a diretoria, uma membresia, uma assembleia. E então o pastor presidente chegou e chamou o pastor, convidou ele e disse para ele: pastor, fulano de tal, é verdade que o senhor, todo sábado, às 5 da tarde, o senhor vai àquele prostíbulo, àquele local, estaciona o seu carro, entra naquele lugar, e às 6h30 o senhor sai? E ele disse: sim, senhor, é verdade. Tudo isso é verdade? É verdade. Mas o senhor sabe que aquele lugar não é um lugar para o povo de Deus, para um pastor. E o pastor respondeu: depende do ponto de vista. E ele disse, o pastor presidente disse para ele: o senhor sabe que o senhor está arriscando o seu ministério? Sim, senhor, eu sei. O senhor sabe que isso não pode ser aceito? Eu também sei. O senhor sabe que o senhor pode perder a sua credencial? Sim, eu também sei. E em nenhum momento perguntaram a ele o que ele estava indo fazer ali. Porque o ser humano só gosta de julgar, de imaginar e já ter as suas ideias. Tome cuidado para você não pecar diante de situações, para que você não venha julgar pessoas. Desde que Deus faça isso por você. Quando aquele pastor se levantou daquela mesa, ele disse aos irmãos ali reunidos: visto que tudo isso que vocês estão dizendo, eu dou essa reunião por encerrada e vou me levantar.
E algumas pessoas, aqueles que gostam logo de um nervo mais alterado, eles disseram: isso não pode um pastor fazer isso. E aquele pastor se levantou, entregou a sua credencial, e uma irmã, uma anciã, que participava daquela reunião, mas, digamos, com o maior discernimento, porque todos eram homens de Deus, mulheres de Deus, mas há pessoas que têm mais o discernimento do que outras. Aquela irmã então disse: pastor, eu posso lhe fazer a última pergunta? Sim, irmã, pode fazer, fique à vontade. Pastor, tudo isso que o senhor falou, eles têm foto, eles sabem, mas, na verdade, o que o senhor ia fazer naquele prostíbulo? O que o senhor fazia ali, pastor? E então o pastor então disse: há 2 meses atrás, uma mulher me procurou, tia de meu primeiro namoro, da minha primeira namorada, há muitos anos atrás. Ela me procurou e disse: eu vejo que o pastor, hoje você está bem, você é pastor, prega até bem, mas você sabia que você tem uma filha? E ele disse: não, eu não sei disso, nunca soube disso. E ele explicando: porque no meu primeiro namoro, há 20 anos atrás, namorava eu com uma menina muito rica, bem sucedida na cidade, um povo de influência, mas eu sem Deus, longe dos caminhos do Senhor. Aquela menina, ela deve ter engravidado, e então os pais, como era de costume, pegaram aquela menina logo que souberam que ela estava grávida e a mandou para uma outra cidade, e ele nunca ficou sabendo que ela estava grávida. Nunca chegou ao conhecimento deles, de pastor. Essa jovem, ela ganhou o bebê, nunca voltou para perto dos seus pais, se casou naquela cidade, morava com a sua tia naquela cidade. A tia veio a falecer, o decorrer do tempo passou, aquela jovem faleceu, e aquela criança agora veio para a cidade que outrora sua mãe vivia. E uma das tias sabia que era esta mulher que foi falar ao pastor e disse a ele: ela está aqui, ela está no bairro tal, e há 2 meses que ela está agora trabalhando naquele prostíbulo. Ela é uma prostituta, ela está ali. Então ele procurou ela, como Jesus procurou aquela mulher em Samaria, como Jesus procurou a mim e a você, pecadores. Ele procura, ele consegue um meio, ele dizendo que por muito tempo ela não queria recebê-lo, mas que logo depois, ele explicando as coisas para ela, que ele nunca soube que a sua mãe, que aquela jovem estivesse grávida. Ela agora permite a ele, e todos os sábados, das 5 horas até as 6 horas da tarde, até as 6h30, para estudarem a palavra de Deus. Quando ele relata isso para eles, tudo aquilo que eles estavam imaginando caiu por terra. Sabe o que é isso? Às vezes nós julgamos as pessoas. Às vezes nós fazemos como os próprios judeus faziam com o samaritano. E como aquela mulher fez com Jesus. Disse: você é judeu, e judeu não fala com o samaritano. Mas Jesus, ele disse: é necessário passar por Samaria. A igreja se reuniu
pagou a dívida daquela menina ali naquele local, e ela saiu daquele local e foi para a casa do pastor, morar junto com os demais irmãos, porque a esposa do pastor a abraçou, dizendo: tu também é nossa filha. Por que eu contei isso para você? Porque é assim que Jesus faz conosco. Quem somos nós para apontarmos para aquelas pessoas que estão lá fora, hoje estão em pecado, vivendo em pecado? Mas quem somos nós? O que nós precisamos é nos posicionar e passar por Samaria, pelo local como Jesus passou, que da cidade de Sicar, que é a cidade dos beberrões, dos enganadores, como ir a certos lugares, estender a nossa mão para aqueles que estão necessitados. Esse é o cântaro que você precisa deixar nessa noite. Não deixe que a religiosidade te impeça de fazer a obra de Deus. Não deixe que o excesso de santidade impeça você de estender a mão àquele que está necessitado. Não deixe que o excesso, o orgulho, a axiologia venha impedir de você fazer a obra de Deus. Deixe esses cântaros no canto e faça como Jesus. Estenda a tua mão, independente de como está aquela pessoa. É isso que o Senhor espera de nós nessa noite. Neste primeiro elo dessa campanha, eu quero que você segure na mão do teu irmão que está do teu lado. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você chegue para ele e fale: olha, Jesus, ele estendeu a sua mão para aquela mulher prostituta. Ele estendeu a sua mão para aquela mulher moabita, Ruth. Ele estendeu para Raabe. Ele estendeu a mão para Maria Madalena. Ele estendeu a mão para este mundo. Ele estendeu a mão para mim e para você. Ele passou um belo dia perto de você na tua casa e encontrou contigo. Ele está aqui nessa noite, no poço. Aquele que é maior do que Jacó, aquele que é maior do que Abraão, Moisés, Isaac, o eu sou, o soberano. Ele marcou um apontamento contigo nessa noite para te dizer que era necessário ele ter um encontro com você. A sociedade tem preconceitos, muitos crentes preconceituosos. Mas Jesus, ele não está olhando para a tua roupa, ele não está olhando para o teu cabelo, ele não está olhando se tinha uma multidão ali esperando ele. Ele foi por causa de uma mulher. Ele foi por causa de uma mulher. Ele mudou a história de uma cidade. Jesus não olha a multidão, ele olha um coração contrito e quebrantado. Uma mulher mudou a história de Samaria. Deus espera olhar para você e fazer com que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que a nossa casa venha a ser diferente, para que a nossa igreja venha a ser diferente, para que a minha empresa, o meu trabalho seja diferente, que as pessoas olhem para mim e que eu venha aprender que o Senhor não faz acepção de pessoas e que Ele despiu da sua glória para estender a tua mão para a humanidade, e eu não sou melhor do que Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, guarda o teu povo, que nessa noite venhamos deixar o nosso cântaro de lado, Senhor. Oh, o nosso eu, o nosso achar, o nosso pensar, que venhamos, Senhor, verdadeiramente olhar para aqueles que estão perdidos e dizer: se você nunca pecou, atire então a primeira pedra. Senhor, nos ensine a olhar para o nosso irmão e não julgar a ele porque ele fuma, porque ele bebe, porque ele ainda, Senhor, tem erros e pecados
que venhamos olhar para Ele, estender a nossa mão, apresentar o nosso ombro e dizer: irmão, você vem como está, Jesus te ama, mas logo, logo, Jesus vai encontrar contigo e a tua vida vai mudar. Porque não adianta pressionarmos, não adianta, porque não é força e não é violência, mas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai conduzir a este homem, deixar o cigarro, deixar a bebida, deixar essa mulher a prostituição, deixar esse homem, essa mulher a fofoca, a mentira, a indiferença, o preconceito. Caia por terra no nome de Jesus. Impedimos muitas das vezes as pessoas de se aproximarem de Jesus. A nossa religiosidade nos impede eles de chegarem a Jesus. Chegamos ao ponto de dizer: aquele não tem mais jeito, aquele é um drogado, aquele nunca vai sair do homossexualismo, do lesbianismo, aquele nunca vai sair da prostituição, aquela mulher. Jesus não olha assim. Jesus, Ele diz: é necessário passar por Samaria. Ele entrou naquela cidade. Não julgue, não olhe para as pessoas e não as condene, porque Jesus, Ele veio para trazer o arrependimento a todos os pecadores. Não tem ninguém perdido para Jesus. Ele está estendendo a mão. E Ele espera que você estenda a tua mão, crente. Sai da religiosidade nessa noite. Deixa esse cântaro miserável do lado do preconceito. Que não é só os assembleianos que salva, não é os batistas que salva, não é os presbiterianos que salva, não é a comunidade que salva. Quem salva é Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Nos leva em paz, Senhor, guardado por Ti, abençoado por Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente sobre as nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, agora e sempre. E a igreja aplaude ao Senhor dizendo: amém.